Legislação extravagante. Lei 10.826 de 2003, Estatuto do Desarmamento, parte 2. Olá, tudo bem com você? Eu sou Tiago Pacheco, delegado de Polícia em Minas Gerais, professor de Direito Penal e Legislação Extravagante aqui na Prova Concursos, e vamos à segunda parte da nossa aula sobre o Estatuto do Desarmamento. Estamos falando da Lei Federal 10.826 de 2003, que tem incidência forte aí no seu concurso. Eu tenho certeza que você vai acertar todas as questões sobre o Estatuto do Desarmamento. Por quê? Porque a gente está fazendo tudo de forma muito tranquila, de forma muito pausada e usando uma metodologia para você compreender melhor o Estatuto. Se você já sabe, ok, ótimo, você está fazendo uma revisão, está aprofundando em alguns temas. Se você não sabe nada sobre o Estatuto do Desarmamento, não tem problema, essa aula é para você mesmo, combinado? Olha só, na aula passada, na aula 1, inclusive se você não assistiu a primeira parte dessa aula, eu sugiro você voltar lá e assistir, tá? Na parte 1 desta aula, a gente conversou sobre os artigos 35, 36 e 37, que finalizam a lei. Voltamos lá no 22 e fomos até o 34, perfeito? Nesta aula, a gente vai iniciar no artigo 1º, vamos até o artigo 11, e na aula seguinte, na terceira parte, a gente vai do 12, né? Em seguida, até o 21, a gente vai falar sobre os crimes, que é a parte que mais importa, inclusive, aqui para nós. Eu usei essa metodologia para facilitar a didática pedagógica para que você compreenda melhor a lei de forma geral, o estatuto todo, né? Muitas vezes você estudar uma lei do artigo 1º até o artigo, né, o final da lei, não é tão produtivo quanto ir pegar uma coisa ali e voltar a pegar. Por quê? Porque para entender um conceito aqui do artigo 3º, 4º, você precisa entender o que passou lá atrás, no artigo 35, no artigo 36, né, no artigo 31, 30, 32, a gente teve muita informação importante e relevante também. Perfeito? Então vamos lá, artigo 1º da lei, o artigo 1º mas é a aula parte 2. A parte 1 já foi mencionada, né? Eu já expus. Eu sugiro você assistir se você ainda não assistiu, tá joia? Vamos lá, na tela, artigo 1º do Estatuto do Desarmamento. Artigo importante, tá? Muito cobrado em concurso. Eu vou falar por quê aqui, ó. O Sistema Nacional de Armas, SINARM, instituído no Ministério da Justiça, no âmbito da Polícia Federal, tem circunscrição em todo o território nacional. Então vamos lá. O Sistema Nacional de Armas é conhecido como SINARM, olha só. SINARM, tá? E, de modo geral, não somente o legislador, olha só, artigo 2º aqui, ó, SINARM, o legislador, mas também a banca gosta do termo SINARM, muitas vezes não usa Sistema Nacional de Armas, usa o termo SINARM. Então você precisa saber que o SINARM se refere ao Sistema Nacional de Armas, perfeito? Instituído no Ministério da Justiça. A banca pode colocar lá assim, ó, instituído no âmbito do Comando do Exército. Está errado, é instituído no Ministério da Justiça, perfeito? Isso é cobrado em concurso. Então ele é instituído no Ministério da Justiça no âmbito da Polícia Federal. Lembrando que a Polícia Federal está submetida ao Ministério da Justiça, perfeito? Então, em qual âmbito do Ministério da Justiça, né? É na Polícia Federal, perfeito? Porque a Polícia Federal está submetida ao Ministério da Justiça. E, por fim, tem circunscrição em todo o território nacional, tá? O SINARM é válido em qualquer lugarejo do Brasil. É um artiguinho pequeno, mas com muita informação e incidência muito grande em concurso, tá? Artigo 2º, ao SINARM compete, então quais são as competências do Sistema Nacional de Armas, o SINARM, né? Vamos lá. Identificar as características e a propriedade de arma de fogo mediante cadastro. Olha só, alguns artigos eu vou só lê-los, né? Não tem muito o que comentar não. E outros eu vou fazer um pequeno comentário, perfeito? Para a gente render aqui, a gente tem que ir no foco. Cadastrar as armas de fogo produzidas, importadas e vendidas no Brasil. Então, qualquer arma de fogo produzida, importada ou vendida no Brasil, ela precisa ser cadastrada no SINARM. Inclusive, eu quero especial atenção sua nesse terminho aqui, ó, cadastrar, tá? Vamos lá, de novo, ó. Cadastrar as autorizações de porte de arma de fogo e as renovações expedidas pela Polícia Federal, é competência do SINARM.
Cadastrar as transferências de propriedade, extravio, furto, roubo e outras ocorrências suscetíveis de alterar os dados cadastrais, inclusive as decorrentes de fechamento de empresas de segurança privada e de transporte de valores, competência do SINARME. Identificar as modificações que alterem as características ou o funcionamento de arma de fogo, integrar no cadastro os acervos policiais já existentes, cadastrar as apreensões de armas de fogo, inclusive as vinculadas a procedimentos policiais e judiciais. Isso mesmo, a arma de fogo foi apreendida lá no inquérito policial ou no processo penal, o SINARME será comunicado, né? Ele será comunicado para quê? Para cadastrar essas apreensões imediatamente. Constará lá no Banco Nacional, no Sistema Nacional, que essas armas foram apreendidas. Isso facilita, inclusive, a restituição. Às vezes é uma arma que foi furtada de uma instituição militar, por exemplo, né? Isso facilita muito o encaminhamento, o retorno dessa arma para o representante legal da vítima, né? Para o policial ali que representa aquela instituição, por exemplo, que teve sua arma furtada, teve sua arma roubada. Isso acontece, policiais também são furtados, né? Oitavo, cadastrar os armeiros em atividade no país, bem como conceder licença para exercer a atividade. Quem são os armeiros, pessoal? É aquele indivíduo que limpa a arma, que conserta, né, faz consertos nas armas, faz reparos, monta a arma, é esse sujeito aí. Cadastrar mediante registro os produtores, atacadistas, varejistas, exportadores e importadores autorizados de arma de fogo, acessórios e munições. Lembrando, ó, arma de fogo, acessórios e munições. Então, quem cadastra esses produtores, atacadistas, varejistas, exportadores, importadores, né, é o SINARME, né, competência do SINARME. Cadastrar a identificação do cano da arma, as características das impressões de raiamento e de microestiramento de projétil disparado, conforme marcação e testes obrigatoriamente realizados pelo fabricante. Competência do SINARME. Informar as secretarias de segurança pública dos estados e do Distrito Federal os registros e autorizações de porte de arma de fogo nos respectivos territórios, bem como manter o cadastro atualizado para consulta. E parágrafo único, as disposições deste artigo não alcançam as armas de fogo das Forças Armadas e Auxiliares, bem como as demais que constem dos seus registros próprios. Então, olha só, Forças Armadas e Auxiliares, eu estou falando o quê? Eu estou falando de Exército, estou falando aqui de Marinha, estou falando de Aeronáutica. Aqui temos um regramento próprio, tá? Não será o SINARME responsável por esses cadastros. A gente tem regramento próprio aqui no que tange às Forças Armadas e Auxiliares. É obrigatório o registro de arma de fogo no órgão competente. É obrigatório, perfeito? Toda arma de fogo precisa ser registrada. Se a arma de fogo não estiver registrada no órgão competente, é uma arma ilegal. Toda arma precisa estar registrada, combinado? Parágrafo único. As armas de fogo de uso restrito serão registradas no comando do Exército na forma do regulamento desta lei. Olha só, pessoal, nós temos eu vou falar aqui de forma genérica, a gente vai estudar isso de forma profunda ainda, né, de forma aprofundada, mas para adiantar aqui a compreensão, nós temos armas de uso permitido, temos armas de fogo de uso proibido e temos armas de fogo de uso restrito. Bom, o que define se uma arma de fogo é de uso permitido, restrito ou proibido está ligado a várias questões, inclusive o calibre da arma. A gente vai ver isso com mais calma. Quem for estudar o decreto que regulamenta o Estatuto do Desarmamento vai ver isso com mais profundidade. Se você não tem essa aula disponibilizada aí na sua área de membros, é porque esse decreto não cai no seu concurso. Você não precisa saber disso, tá? Eu vou dar uma explicação um pouco genérica aqui para você compreender bem. Olha só, a arma de uso permitido é aquela arma que o cidadão comum pode adquirir. Obviamente, desde que estejam presentes todos os pré-requisitos necessários para a compra dessa arma, tá? E lembrando, mais uma vez, eu já falei isso na aula passada, eu vou falar de novo,
comprar um cidadão comum, adquirir uma arma de fogo, não é uma tarefa fácil aqui no Brasil. Os requisitos são muitos e eles são muito subjetivos também, tá? Então, desde que o sujeito tenha condição de comprar uma arma de fogo, adquirir uma arma de fogo, essa arma de fogo será de uso permitido. Por isso, essa nomenclatura, inclusive, uso permitido, permitido ao cidadão comum, tá? Temos as armas de uso restrito, restrito aos órgãos de segurança pública, restrito às Forças Armadas, restrito às guardas municipais, tá? São armas restritas a determinados tipos de instituição, tá? E temos também as armas de fogo de uso proibido, são armas que não podem ser utilizadas no Brasil, salvo raríssimas exceções, mas não podem ser utilizadas, tá? Uma explicação um pouco mais genérica para você compreender isso. E o mais importante aqui no parágrafo único, se essa arma de fogo for de uso restrito, ela será registrada onde? No comando do Exército, perfeito? Essas armas que são destinadas a instituições de segurança pública, segurança nacional, tá? Elas são registradas pelo comando do Exército. Aqui, ó, para adquirir a arma de fogo de uso permitido, sempre o cidadão vai adquirir uma arma de fogo de uso permitido, tá? O interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade, atender aos seguintes requisitos, tá? Então, primeira coisa, pessoal, precisa declarar a efetiva necessidade. Não é só declarar não, tá? Essa declaração precisa ser aceita também. Ele precisa também, ó, comprovação de idoneidade com a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral e de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal que poderão ser fornecidas por meios eletrônicos. Essas certidões podem ser aquelas da internet mesmo, tá? Apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita e de residência certa, comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestadas na forma disposta no regulamento desta lei. Então, esses são os pré-requisitos para um cidadão comum adquirir uma arma de fogo. E lembrando que a parte mais difícil é comprovar essa efetiva necessidade. O Sinarme expedirá autorização de compra de arma de fogo após atendidos os requisitos anteriormente estabelecidos, em nome do requerente e para a arma indicada, sendo intransferível essa autorização. Então, antes mesmo de comprar, o cidadão precisa o quê? De uma autorização expedida pelo Sinarme. E lembrando que essa autorização é para uma arma indicada, uma arma especificamente indicada, tá? E apenas em nome da pessoa do requerente. Essa autorização é intransferível. Se o sujeito mudar de ideia, por exemplo, quiser trocar o calibre da arma, ele não pode usar a mesma autorização. Ah, desisti, não quero mais uma Glock 22 não, eu quero uma Taurus 38. Pessoal, não tem jeito, essa autorização não serve, ele vai ter que pedir outra, perfeito? Essa aí vai ser jogada no lixo, ela é intransferível em todos os seus aspectos. A aquisição de munição somente poderá ser feita no calibre correspondente à arma registrada e na quantidade estabelecida no regulamento desta lei. Então não é porque o sujeito tem uma arma de fogo em casa ou até mesmo tem um porte dessa arma que ele pode comprar qualquer munição, não. Ele só pode comprar a munição para a qual ele possui a licença da arma, né? E mesmo assim tem uma quantidade que é definida em decreto, perfeito? Ele precisa respeitar estes limites. A empresa que comercializar arma de fogo em território nacional é obrigada a comunicar à venda à autoridade competente, como também a manter banco de dados com todas as características da arma e cópia dos documentos previstos neste artigo. Olha só, a empresa também possui suas responsabilidades. E olha só o parágrafo 4º, ó. A empresa que comercializa armas de fogo, acessórios e munições, então é armas, acessórios e munições, responde legalmente por essas mercadorias, ficando registradas como de sua propriedade enquanto não forem vendidas. Então a empresa também responde legalmente. Inclusive a propriedade da arma de fogo é da empresa, somente será transferida no momento em que a compra for totalmente finalizada. Até então, a propriedade é da empresa e ela responde, tá? Ela tem responsabilidade sobre a propriedade desta arma.
Parágrafo 5º. A comercialização de arma de fogo, acessórios e munições entre pessoas físicas somente será efetivada mediante autorização do SINARME. Então, regra, não existe comercialização entre pessoas físicas, não existe comercialização de arma de fogo entre pessoas físicas, tá? Mas por exceção, pode haver sim, mas precisa o quê? Precisa de uma autorização do SINARME, tá? Então eu estou vendendo minha arma, tem um sujeito que possui porte de arma já, um 38, por exemplo. Eu posso vender o meu 38 para ele? Eu posso, porém eu preciso de uma autorização do SINARME, tá joia? Essa não é a regra, essa é a exceção, tá joia? A expedição da autorização a que se refere o parágrafo 1º será concedida ou recusada com a devida fundamentação no prazo de 30 dias úteis a contar da data do requerimento do interessado. Então, o SINARME possui um prazo aí de 30 dias úteis para analisar esse requerimento, tá joia? Parágrafo 7º. O registro precário a que se refere o parágrafo 4º, né, as armas que são de propriedades de empresas ainda, né, as empresas que vendem, comercializam armas de fogo, ela prescinde do cumprimento dos requisitos lá dos incisos 1, 2 e 3 deste artigo. Por quê, gente? Porque essa arma está lá com a empresa, com a pessoa jurídica, né? Ela é propriedade da pessoa jurídica. No momento que ela passa para a pessoa física, ok, a pessoa física precisa de demonstrar esses pré-requisitos para conseguir comprar a arma, né? Para conseguir adquirir a arma de fogo. Agora, a empresa não. A empresa está lá, ela tem a propriedade sim, responde legalmente sim, mas esses requisitos são destinados às pessoas físicas que compram essas armas, tá? Por isso é um requisito que prescindível. Parágrafo 8º. Estará dispensado das exigências constantes no inciso 3º do caput deste artigo, na forma do regulamento, o interessado em adquirir arma de fogo de uso permitido que comprove estar autorizado a portar a arma com as mesmas características daquela a ser adquirida. O sujeito, então, que tem o porte de arma para um revólver 38, por exemplo, está querendo adquirir uma pistola, uma semiautomática 38, né? Ele tem direito, ou até mesmo outro revólver 38, ele não precisa comprovar a aptidão técnica e a aptidão psicológica para adquirir essa arma. Por quê? Porque ele já tem porte dessa arma. Ele pode portar uma arma desta envergadura. Não faria sentido ele ter que comprovar isso novamente. Inclusive, imagina se ele comprou, aliás, ele vai fazer os testes lá e não comprova. Ele vai perder o porte lá da arma anterior, né? Ficaria uma situação muito chata. Então, por isso não é permitido. Aliás, não é permitido, não é necessário ele comprovar essas aptidões técnicas, né, e psicológicas, porque ele já possui, perfeito? Artigo 5º. O certificado de registro de arma de fogo com validade em todo o território nacional, então olha só, certificado de arma de fogo vale em todo o território nacional, tá? Autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio, ou dependência desses, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou o responsável legal pelo estabelecimento ou empresa. Então, pessoal, o registro somente dá direito à posse. E essa posse se restringe à sua moradia, né? Ao seu local de morada, ou então ao seu local de trabalho, desde que você seja responsável por aquele estabelecimento. Um empregado levar uma arma para o local de trabalho dele não pode não, de jeito nenhum, tá? Na tela, olha aqui. Desde que seja o titular ou o responsável legal pelo estabelecimento ou empresa, perfeito? Então, quando a gente fala em certificado, estamos falando em posse de arma de fogo e não porte. A posse não permite o sujeito andar por aí com a arma de forma ostensiva, tá? O certificado de registro de arma de fogo será expedido pela Polícia Federal. Então, quem expede o certificado é a Polícia Federal, tá joia? É a Polícia Federal. E será procedido de autorização do SINARME. O SINARME precisa o quê? Autorizar. Parágrafo 2º. Os requisitos de que tratam os incisos 1, 2 e 3 do artigo 4º deverão ser comprovados periodicamente, olha só, em período não inferior a 3 anos, na conformidade do estabelecimento no regulamento desta lei para a renovação do certificado de registro de arma de fogo. Então, não é só tirar o negócio lá, tirar o certificado, né?
poder ter autorização para comprar arma e pronto, acabou, pelo resto da vida agora eu posso ter arma. Não. A cada 3 anos, esses pré-requisitos precisam ser reanalisados, tá? Para que o sujeito permaneça com a posse da arma de fogo, tá? Então esses requisitos são de no máximo 3 em 3 anos reavaliados. Combinado? Parágrafo 3º. O proprietário de arma de fogo com certificados de registro de propriedade expedidos por órgão estadual ou do Distrito Federal, até a data de publicação desta lei, então, olha só, gente, até a data de publicação desta lei, tínhamos registros ainda estaduais ou federais, tá? Após a vigência do Estatuto do Desarmamento, se torna federal. Os certificados são federais, perfeito? Então, né, quem tem o certificado por órgão estadual distrital até a data de publicação desta lei e que não optar pela entrega espontânea prevista lá no artigo 32, tá? Que a gente viu na última aula, inclusive, se você não viu, volta lá para assistir, tá? A gente fala lá da anistia, perfeito? A gente fala lá da anistia no artigo 32. Se o sujeito não quis entregar de forma espontânea, conforme previsto no artigo 32, ele deverá renová-lo. Ele precisa renovar, porque esse certificado estadual ou distrital, ele não vai valer mais, ele precisa renová-lo mediante o pertinente registro federal até o dia 31 de dezembro de 2008. Mas lembrando que esse prazo foi prorrogado por 1 ano, tá? Então, até dia 31 de dezembro de 2009, perfeito? 31 de dezembro de 2009, ele precisa renovar esse registro, fazer a renovação federal dele ante a apresentação de documento de identificação pessoal e comprovante de residência fixa, ficando dispensado do pagamento de taxas, então não precisa pagar taxas, né, porque ele está só atualizando o registro estadual, que era estadual e perdeu a validade, agora é federal, né? E do cumprimento das demais exigências constantes lá no inciso 1 a 4 do caput, né? Aqueles pré-requisitos para adquirir arma de fogo, ele fica isento disso. Perfeito? Então, quem teve arma com registro estadual ou distrital até a vigência do Estatuto do Desarmamento, teve até o dia 31 de dezembro para entregar esta arma, né, de acordo com o artigo 32, ou então fazer uma renovação do registro, só que agora o registro federal, da forma como a lei manda, né, da forma como a lei, o Estatuto do Desarmamento manda, mas ele teve o prazo até o dia 31 de dezembro de 2009. Ultrapassado esse prazo, essa arma torna-se ilegal. Ele não pode nem possuir, nem portar essa arma mais, perfeito? Então o que ele pode fazer? Ele pode entregar de forma voluntária e ficar livre da punibilidade. É uma causa de extinção da punibilidade, né? Você entrega a arma de forma voluntária, passou 2009, ali 31 de dezembro de 2009, não tem como legalizar mais essa arma. A única opção dele é entregar, né, aos órgãos competentes, tá? Inclusive faz jus a uma pequena quantia aí, que eu não me recordo se é 150 ou 200 reais, um negócio assim. Não passa muito disso, perfeito? É a única alternativa, porque a arma passou a ser ilegal de acordo com o Estatuto do Desarmamento. Para fins do cumprimento do disposto no parágrafo 3º deste artigo, o proprietário de arma de fogo poderá obter no Departamento de Polícia Federal certificado de registro provisório, eu já estava até marcado aqui, né? Registro provisório expedido na rede mundial de computadores, né? Que é a internet, na forma do regulamento e obedecidos os procedimentos a seguir, tá? Então, para fins de cumprir o parágrafo 3º, o sujeito vai lá na internet e retira um registro provisório de trânsito para chegar até o órgão competente e regularizar a sua arma de fogo, tá? Mas obedecidos os procedimentos a seguir, ó. Emissão de certificado de registro provisório pela internet com validade de 90 dias, tá? Tem 90 dias de validade. Revalidação pela unidade do Departamento de Polícia Federal do certificado de registro provisório pelo prazo que estimar como necessário para a emissão definitiva do certificado de registro de propriedade. Então a Polícia Federal acha que vai demorar 6 meses para expedir esse certificado, o certificado fim, né? Ela pode dar mais um prazo aí. Aí ela dará o prazo de 6 meses para esse registro provisório, tá? E parágrafo 5º, aos residentes em área rural, para os fins do disposto no caput deste artigo,
considera-se residência ou domicílio toda a extensão do respectivo imóvel rural, porque a gente falou que a posse, né, gente, se limita aos seus domínios ali residenciais. Para aqueles que moram numa área rural, é tudo. Se for uma fazenda, pô, a fazenda é grande mesmo, tá certo. O sujeito pode ir para cá, para lá, porque ele está dentro da propriedade dele e ele, de fato, é domiciliado ali, tá joia? É isso. Vamos lá, do porte. Vamos falar do porte de arma. É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para... Então, pessoal, a regra, voltamos aqui à regra, é proibido o porte de arma de fogo. A arma de fogo no Brasil é proibido, você não pode portar, não pode possuir, não pode nada. É proibido, essa é a regra, salvo, né, para os casos previstos em legislação própria e para, vamos lá, os integrantes das Forças Armadas, os integrantes dos órgãos referidos lá nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5 do caput, né, do artigo 144 da Constituição Federal, policiais civis, policiais militares, policiais federais, né, bombeiros, enfim, tá lá no artigo 144 da Constituição, guardas municipais, né, e os servidores da Força Nacional de Segurança Pública, aqui até repetindo lá na Constituição, ó, os integrantes das guardas municipais das capitais dos estados e dos municípios com mais de 500 mil habitantes, nas condições estabelecidas no regulamento desta lei. Os integrantes das guardas municipais dos municípios com mais de 50 e menos de 500 mil habitantes, quando em serviço. Então, se o município tiver menos de 500 mil habitantes, ó, eles precisam estar em serviço, né? Os integrantes das guardas municipais dos municípios com mais de 50 e menos de 500 mil habitantes, quando em... Opa, repetiu aqui. Isso aqui é falha né? Falha de formatação, tá? Repetido. Os agentes operacionais da Agência Brasileira de Inteligência e os agentes do Departamento de Segurança do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, os integrantes dos órgãos policiais referidos no artigo 51.4 e 51.13 da Constituição Federal, são os policiais legislativos, né? Os integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais, os integrantes das escoltas de preso e as guardas portuárias, né? O policial penal, né, gente? Importante. As empresas de segurança privada e de transporte de valores constituídos nos termos desta lei, para os integrantes das entidades de desporto legalmente constituídas, cujas atividades esportivas demandem o uso de arma de fogo na forma do regulamento desta lei, observando-se no que couber a legislação ambiental, integrantes das carreiras de auditoria da Receita Federal do Brasil e de auditoria fiscal do trabalho, cargo de auditor fiscal e analista tributário, tá? Essa lei é nova, tá? Esse pessoal tem o direito, mas o regulamento ainda não existe, perfeito? Parágrafo 1º. As pessoas previstas nos incisos 1, 2, 3, 5 e 6 do caput deste artigo terão direito de portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de serviço, nos casos de regulamento desta lei, com validade em âmbito nacional para aquelas constantes nos incisos 1, 2, 5 e 6. Então, olha, pessoal, aqui, ó, o sujeito pode portar tanto a arma particular quanto a arma do órgão, né? Em qualquer local, perfeito? Mas é claro, ó, nos termos do regulamento desta lei. É o trânsito livre no território nacional de acordo com o regulamento desta lei, perfeito? Eu volto a dizer aqui, quem for estudar essa lei, ótimo, a gente vai ver isso com calma. Para quem não for estudar porque o edital não cobra, não tem problema nenhum, não precisa nem saber dessa informação, tá? O parágrafo 1º A foi revogado, né? Então a gente não vai nem fazer a leitura. Parágrafo 1º B. Os integrantes do quadro efetivo de agentes e guardas prisionais poderão portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de serviço, desde que estejam, então aqui, ó, aqui tem algumas necessidades, né? Desde que estejam submetidos a regime de dedicação exclusiva, sujeitos à formação funcional nos termos do regulamento e subordinados a mecanismos de fiscalização e de controle interno. Via de regra é feito pela corregedoria do órgão, né? A autorização para o porte de arma de fogo aos integrantes das instituições descritas nos incisos 5, 6, 7 e 10 do caput deste artigo
está condicionada à comprovação do requisito a que se refere o inciso 3º do caput do artigo 4º desta lei, que é a aptidão técnica e psicológica, né, nas condições estabelecidas no regulamento desta lei. Os integrantes das Forças Armadas, das polícias federais e estaduais e do Distrito Federal, bem como os militares dos estados e do Distrito Federal, ao exercerem o direito descrito no artigo 4º, ficam dispensados do cumprimento do disposto nos incisos 1, 2 e 3 do mesmo artigo na forma do regulamento desta lei. Então, esse pessoal não precisa comprovar os pré-requisitos, né, necessários para a posse da arma. Os residentes em áreas rurais maiores de 25 anos que comprovem depender do emprego de arma de fogo para prover sua subsistência alimentar familiar será concedido pela Polícia Federal o porte de arma de fogo na categoria caçador para subsistência de uma arma de uso permitido de tiro simples com um ou dois canos de alma lisa e de calibre igual ou inferior a 16, desde que o interessado comprove a efetiva necessidade em requerimento ao qual deverão ser anexados os seguintes documentos: identificação pessoal, comprovante de residência em área rural e atestado de bons antecedentes. Esse parágrafo aqui é bastante técnico, tá? Bastante técnico, mas é bom você dar uma olhada, né? O caçador para subsistência que der outro uso à sua arma de fogo, independentemente de outras tipificações penais, responderá, conforme o caso, por porte ilegal ou por disparo de arma de fogo de uso permitido. Então, o caçador para subsistência só pode usar essa arma para esta finalidade e nenhuma outra mais, perfeito? Aos integrantes das guardas municipais dos municípios que integram regiões metropolitanas, será autorizado porte de arma de fogo quando em serviço. Até perdeu a função aqui, né? Porque acima de 500 mil não é necessário estar em serviço, né? As armas de fogo utilizadas pelos empregados das empresas de segurança privada e de transporte de valores constituídas na forma da lei serão de propriedade, responsabilidade e guarda das respectivas empresas, somente podendo ser utilizadas quando em serviço, devendo essas observar as condições de uso e de armazenagem estabelecidas pelos órgãos competentes, sendo o certificado de registro e autorização de porte expedidos pela Polícia Federal em nome da empresa. Pessoal, em nome da empresa, muita atenção para isso, tá? O proprietário ou diretor responsável da empresa de segurança privada e de transporte de valores responderá pelo crime previsto no parágrafo único do artigo 13 desta lei. A gente vai ver na próxima aula, inclusive, na parte 3, né? Sem prejuízo das demais sanções administrativas e civis, se deixar de registrar a ocorrência policial e se comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo, acessórios e munições que estejam sob sua guarda nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Então, o dono responsável pela empresa, né, proprietário ou diretor, tem 24 horas para dar esta informação, tá? 24 horas. A empresa de segurança e de transporte de valores deverá apresentar a documentação comprobatória do preenchimento dos requisitos constantes no artigo 4º desta lei quanto aos empregados que portarão arma de fogo. A listagem dos empregados das empresas referidas neste artigo deverá ser atualizada semestralmente junto ao SINARME. As armas de fogo utilizadas pelos servidores das instituições descritas no inciso 11 do artigo 6º serão de propriedade, responsabilidade e guarda das respectivas instituições, tá? Somente podendo ser utilizadas quando em serviço, devendo estas observar as condições de uso e armazenagem estabelecidas pelo próprio órgão competente com certificado de registro e autorização de portes pedidos pela Polícia Federal em nome da instituição. Então aqui, ó, empresa de transporte de valores, por exemplo, a arma de fogo é da empresa, gente, é da empresa, tá? A responsabilidade de guarda das armas é da instituição, perfeito? A autorização para o porte de arma de fogo de que trata este artigo independe do pagamento de taxa. O presidente do tribunal ou chefe do Ministério Público designará os servidores de seus quadros pessoais no exercício de funções de segurança que poderão portar arma de fogo, respeitado o limite máximo de 50% do número de servidores que exerçam funções de segurança. Então, a segurança aqui, né, dos fóruns, né, das instituições do Ministério Público, né, você também tem esse tipo de situação. Aqui está falando do porte de arma de fogo pelos servidores dessas instituições, ok? Vou deixar com você a leitura deste artigo para a gente não prolongar.
são artigos menos importantes, menos cobrados, né? A listagem dos servidores das instituições que tratam este artigo deverá ser atualizada semestralmente. As instituições que tratam este artigo são obrigadas a registrar ocorrência policial e a comunicar à Polícia Federal eventual perda, furto ou outras formas de extravio. E a regra é a mesma, né? 24 horas, tá? 24 horas, perfeito? Artigo 9º. Compete ao Ministério da Justiça a autorização do porte de arma para os responsáveis pela segurança de cidadãos estrangeiros em visita ou sediados no Brasil e ao comando do Exército nos termos do regulamento desta lei, o registro e a concessão do porte de trânsito de arma, né, o porte de trânsito, olha só, de arma de fogo para colecionadores, atiradores e caçadores e de representantes estrangeiros em competição internacional oficial de tiro realizadas no território nacional. Então, é um artigo que está falando o quê? De competências, né? Competência do ministro da Justiça, né? Do Ministério da Justiça, competência do Comando do Exército também, perfeito? A autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido em todo o território nacional é de competência da Polícia Federal. Então, a competência genérica é da Polícia Federal e somente será concedida após a autorização de quem? Do SINARM, o Sistema Nacional de Armas, né? A autorização prevista neste artigo poderá ser concedida com eficácia temporária, isso é possível, e territorial limitada nos termos de atos regulamentares e dependerá de o requerente demonstrar sua efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade, atender às exigências previstas lá no artigo 4º da lei, apresentar a documentação de propriedade da arma de fogo, bem como seu devido registro no órgão competente. Para a gente fechar com chave de ouro, fica instituída a cobrança de taxas nos valores constantes do anexo desta lei pela apresentação de serviços relativos ao registro de arma, renovação, enfim, são as taxas cobradas pelo poder público, perfeito? Está lá no anexo da lei, mas não é nada importante não. O Ministério da Justiça disciplinará a forma e as condições do credenciamento de profissionais da polícia pela Polícia Federal, né, para comprovação de aptidão psicológica e da capacidade técnica para o manuseio da arma de fogo. E, na comprovação da aptidão psicológica, o valor cobrado pelo psicólogo não poderá exceder ao valor médio dos honorários profissionais para a realização da avaliação psicológica, constante lá no item 1.16 da tabela, uma parte muito técnica da lei também, perfeito? Aqui não vale nem a leitura. Aqui não vale nem a leitura. Você pode ler em casa aí, perfeito? A gente aqui passa direto para não ficar perdendo tempo com as coisas que não vão ser cobradas no seu concurso público. Pessoal, isso é tudo que eu tinha para falar sobre a aula de hoje. Já tivemos a primeira parte, já tivemos a segunda e agora você vai assistir a terceira parte da aula. Vamos falar dos crimes, perfeito? A partir do artigo 12 da Lei 10.826, vamos falar de todos os crimes e é a parte mais importante da nossa aula, combinado? Então, um grande abraço para você, tá? E eu desejo bons estudos a todos vocês. Um abraço, até mais.